do texto A Poética do Aristóteles, tá bem? Como nós havíamos combinado na semana passada, eu interrompi a leitura e as explicações logo ao final do trecho na página 21 do texto, né, o fragmento segundo, e fiquei de retomar, então, com vocês hoje a partir do fragmento terceiro. Bem, como nós havíamos visto, dois pontos principais, eu falei de três, sendo que o terceiro era uma espécie de provocação, né? Falei de dois pontos principais acerca da poética do Aristóteles, sendo o primeiro deles o fato de que ela não é uma poética normativa, mas descritiva, né? Isso não, obviamente, implica a ausência de um poder valorativo, judicativo ao fundo, né? Quer dizer, se há um caráter de prescrição de qualidade, esse caráter se dá muito mais implicitamente, né? Isso, obviamente, comparando as demais poéticas clássicas que estão no bojo dessa discussão e que vão retomar os princípios aristotélicos e desenvolvê-los, especialmente as poéticas latinas, né? Como a do Horácio e a do Boileau, mais adiante, mas então, comparado a essas que são explicitamente prescritivas, a do Aristóteles é perceptível que é muito mais descritiva. Esse era o primeiro ponto geral do que precisa ficar após a nossa discussão. E o segundo aspecto diz respeito a essa tipologização feita pelo Aristóteles para descrever o universo das produções que ele conhece, estabelecendo três critérios, né? O meio, o modo e o objeto. Nós já vimos os dois primeiros, né? Que foram o meio, metrificado ou não, o modo, e agora nós vamos falar do objeto, né? Se ele é alto ou baixo. Então, ali no fragmento terceiro, no item terceiro, que está na página 21 do texto, retomamos com a seguinte afirmação do Aristóteles. Uma terceira diferença nessas artes reside em como representam cada um desses objetos, né? Ele já tinha diferenciado os objetos superiores dos inferiores. Com efeito, podem-se às vezes representar pelos mesmos meios os mesmos objetos, seja narrando, quer pela boca de uma personagem, como fez Homero, quer na primeira pessoa sem mudá-la, seja deixando as personagens imitadas tudo fazer agindo. Essas, pois, as três diferenças que distinguem a representação, como dissemos de início, né? Então, os meios, metrificados ou não, os objetos superiores ou inferiores e o modo ou maneira como eles são representados, né? Que é o que a gente vai entrar agora na diferença dos modos diretos em oposição aos modos indiretos de representação. Assim, diz o Aristóteles, de um modo, Sófocles é imitador no mesmo sentido que Homero, pois ambos representam seres superiores. De outro, no mesmo sentido que Aristófanes, pois ambos representam pessoas fazendo, agindo, né? Então, vejam, ele está criando aproximações entre poetas que, no nível da materialidade dos seus textos, são identificados como poetas de diferentes gêneros, né? Então, se a gente colocar Aristófanes, Sófocles e Homero um ao lado do outro, hoje nós percebemos com clareza, assim como Aristóteles está percebendo nesse momento, que eles são muito diferentes, mas que eles têm coisas em comum, quer seja por meio do objeto, como é o caso do Sófocles com o Homero, ambos representam objetos superiores, né, seres de natureza superior, quer seja por meio do modo como eles representam, como é a aproximação que ele está fazendo agora entre o Sófocles e o Aristófanes. Ambos representarão do mesmo modo, que é o modo direto, que é o que a gente vai desdobrar agora na fala, ainda que representem objetos diferentes, né? Um fazendo a comédia, portanto, falando de seres inferiores, como é o caso do Aristófanes, e outro representando seres superiores, como é o caso do Sófocles. Então, vocês vejam que a gente tem esses três critérios que funcionam como espécies de
dobradiças, judicativas, né? Mas que são 3 grandes critérios que se combinam entre si e cujas combinações vão gerar materialidades textuais, ou para usar um termo mais moderno para nós, materialidades discursivas diferentes. Né? Por que eu digo discursivas? Porque elas agem pragmaticamente no mundo de formas diferentes, uma vez que não apenas apresentam uma composição diferente, como também atuam em contextos de representação diversos. Né? Difere a leitura de um texto épico da apresentação teatral de um texto trágico e da apresentação de um texto cômico. Né? Quer dizer, assim como dentro do âmbito daquilo que hoje, modernamente, a gente chama de poesia, nós temos textos adequados para determinadas situações, e a gente pode pegar desde as formas antigas, como as elegias, as odes, os hinos, né? Cada um vai ter uma focalização em relação ao contexto em que está sendo produzido. Portanto, isso é da ordem do discurso. É de uma articulação que não está só no nível da constituição material do texto, mas como também da sua recepção. Né? Então, não está só no nível da esteses, mas também no nível da catarse, do impacto que o texto promove. O Aristóteles está nos chamando a atenção, no entanto, que ainda que os textos tenham materialidades discursivas diferentes, eles se articulam em algum ponto. Daí a aproximação entre o Sófocles e o Aristófanes e o Homero nesse momento do texto. Ele segue desdobrando esse critério. Né? Essa, segundo alguns, a razão do nome drama. Né? Então, ele está falando do modo de apresentação desses 2 últimos, que é direto. O representá-las em ação. Por isso, também reivindicam os dórios para si tanto a tragédia quanto a comédia. A comédia, os megarenses daqui, como criada no tempo de sua democracia, e os da Sicília, por ser dali Epicarmo, poeta muito anterior a Quiônides e Magnes. Vejam que ele também está criando uma espécie de historiografia literária, né? Ele está dizendo para nós quem são os produtores dos textos diante das suas origens. Essa não é a preocupação primeira dele, ele não está criando uma história literária propriamente dita, né? Mas ele nos dá indicativos dessa história literária, inclusive, como nós sabemos, alguns dos autores são apenas mencionados porque a gente não teve registros físicos, né, de suas obras que tenham sobrevivido ao tempo. Ainda, né? É possível que ainda se descubra, mas alguns deles não. E a menção à tragédia ao Peloponeso. Alegam como prova a denominação porquanto eles, dizem, dão o nome de comas aos arrabaldes. Os atenienses, o de demos. Os comediantes tirariam o nome não do verbo comasem, mas do fato de vaguearem pelos arrabaldes, tocados com desprezo para fora da cidade. Né? Então, eles seriam comas, viriam dessa ideia de que o tempo inteiro eles são expurgados, né? Eles são indivíduos errantes. Ademais, agir no seu dialeto é dram, ao passo que os atenienses dizem pratem. Né? Não é à toa que a gente vai ter em grego antigo standard praxis, né? que se relaciona ao pratem. Bom, então, o Aristóteles está criando uma espécie de historiografia indireta, está colocando os nomes das coisas para nós, né? Ele está enunciando que essa forma que representa as ações por meio de personagens que falam por si mesmos, se ficou conhecida como drama, né? Apesar de haver outras raízes que também dão origem às palavras que nós conhecemos como comédia e como tragédia. Né? O que o Aristóteles vai fazer agora, no item 4, é justamente criar essa tipologia para nós, na qual ele vai especificar que o caráter mais abstrato ou genérico é o drama, que se caracteriza pelo modo direto, em oposição ao epos, cujo representante, como pedra de toque, é o Homero, né? No qual a grande diferença entre uma epopeia ou uma tragédia ou comédia se dá porque nos textos homéricos há uma mediação, né? Daquilo que modernamente a gente chama de narrador,
mas que nos textos da antiguidade é autodenominado poeta, né? Então, o poeta fala. Não é à toa que ele entoa a inspiração da musa, né? Musa é justamente a raiz de onde a gente vai ter, por exemplo, a ideia de música, né? Assim como melos vai dar origem à palavra melodia. Então, a gente está falando de entidades, divindades, né? Que inspiram o poeta e que conduzem ele à sua enunciação. O poeta não fala por si mesmo, né? Ele é uma instância mediadora entre a musa e o público. Então, ele canta aquilo que, inspirado pela música, deve chamar a atenção do público. Ou seja, o poeta, aqui eu não estou falando do sujeito Homero, né? Eu estou falando dessa voz que o texto autoenuncia. Né? Para usar uma percepção linguística do Benveniste, é o eu aqui e agora que enuncia a Ilíada ou a Odisseia. Então, vocês percebam que eu estou falando de uma instância que é primordialmente textual. Né? Ela está ali pela sua voz, que fala, e também está ali pela criação daquilo que hoje a gente chama modernamente de narratário, que é aquele sujeito ao qual essa voz se destina. Né? Isso porque vocês devem perceber, quando a gente lê a Odisseia e primeiro a Ilíada, a gente percebe que o poeta canta, mas em determinados momentos ele concede a palavra às personagens como se elas falassem pela própria boca. Né? Isso porque, como Aristóteles mesmo vai nos dizer, e aqui ele está sendo platônico, a epopeia está naquele campo de uma diegese mista, né? Que, ao mesmo tempo, se aproxima muito do caráter mimético e também se distancia dele, em termos platônicos. O que significa isso? Nós temos, simultaneamente, uma voz que fala por si mesma, que é a voz do poeta que conta a história, e é a voz próxima daquilo que hoje a gente chama de narrador. Eu chamo de próxima por quê? Porque a gente não pode falar em narrador estricto sensu quando se fala da poética antiga, né? Só estou comparando com vocês a nomenclatura da antiguidade em relação à nomenclatura da teoria literária moderna e contemporânea. Então, o narrador está para o poeta, nessa poesia épica, enquanto, quando esse poeta concede a voz aos personagens numa espécie de discurso direto, aí a gente tem, então, essa emulação dramática. Né? É como se o poeta falasse, como se ele se travestisse do personagem, e daí é o personagem que nos fala, e não mais o poeta. Né? Então, quando o Ulisses vai contar a sua trajetória, eu esqueci o nome do reinado, não vou conseguir lembrar agora. No meio da viagem, ele para num reino onde ele vai contar as suas histórias, né, como viajante. Quem fala é o Ulisses, não é o poeta, não é o Homero que conta o que o Ulisses disse. Né? Abre travessão e é o Ulisses que fala por ele mesmo. Então, a gente tem uma intervenção de um discurso direto dentro do discurso indireto. Né? Ou seja, o modelo épico é híbrido, para usar uma referência a uma pergunta que eu acho que foi a Marisa que fez na semana passada, ou foi a Maria Rosana, não estou certo agora, sobre a hibridez dos gêneros. Né? Então, quando o Platão falava de discurso misto, e que isso Aristóteles também vai retomar, seria isso que hoje nós chamamos de híbrido, né? Porque ele tem as tipologias, mas ele fala que elas sempre estão sendo apresentadas de modo misturado. Né? Então, há uma gradação. Tanto é que, se a gente retomar lá a República, o Platão, o Sócrates falando, né, para o Glauco, ele consegue dar exemplos de um texto misto, de um texto com mais apelo diegético, mas ele não consegue dar um exemplo de um texto puramente imitativo. Né?
Isso porque a gente pode perceber que são operadores teóricos que o Platão está colocando, né? Ele coloca duas extremidades que são virtuais para entender quais são as gradações que estão entre elas. Não é à toa que quando ele, ao final da República, ainda no Platão, vai falar para nós dos modelos finais de administração da República, ele também usa dois exemplos opostos. De um lado, o rei filósofo, né, que estaria conjugado por aquela educação dos guardiões que ele está discutindo, numa sociedade que aboliu a estrutura familiar, numa sociedade em que o rei filósofo pode ser um homem como pode ser uma mulher, então ele está abolindo algumas características do seu tempo imediato em prol de uma figura exemplar, que seria o rei filósofo, que é aquele, lembrando vocês a nossa discussão da semana passada, cuja vontade se dirige mais para o seu logos e não para o seu apetite, né? Ou seja, para aquilo que é instintivo, em oposição ao rei tirânico, né? Que é aquele cuja vontade se deixa levar pelo apetite. O Platão ele não consegue dar um exemplo de um rei filósofo, como ele não consegue dar um exemplo de um rei simplesmente tirânico, né? Ele vai, no final da República, enunciar exemplos de sujeitos que se aproximaram mais do modelo do logos filosófico e outros, a maioria, que se aproximaram mais do modelo tirânico. Então, ainda que ele esteja falando de um discurso essencialista, a gente tem que tomar cuidado para não tomar esse essencialismo ao resto do chão, né? Ele não é, como eu disse a vocês na semana passada, ele não é maniqueísta, né? Quer dizer, ele não está falando de um bem puro ou de um mal puro. E por que ele não está falando isso? Porque o bem puro nós não conhecemos na perspectiva platônica, uma vez que ele é do âmbito da divindade. Ele está no plano das ideias e, portanto, ele é inatingível para nós, que somos meras representações, né? Então, é como se ele estabelecesse esse alto plano, que está no plano da ideia, e ao perceber que nós não temos acesso diretamente a isso, ou seja, esse plano está realmente num lugar inatingível, a gente precisa entender, então, quais são as gradações e buscar aquilo que se aproxime mais dessa divindade, mas não com o objetivo de ocupá-la, né? O Platão é essencialista, mas não a ponto de entender que essa figura possa ser substituída. E o mesmo em relação ao contrário, né? Não existiria o mal puro, né? O mal seria a ausência do bem, né? Não vou desenvolver isso, porque vocês sabem que isso vai dar pano para manga numa tradição muito longa, mas fiz esse breve parênteses novamente sobre o Platão para a gente perceber como o Aristóteles está organizando a dinâmica dos textos aqui. Então, ele nos fala virtualmente dessas categorizações e ele vai dando os exemplos conforme elas melhor se realizam dentro desse modelo, né? Pois bem, isso que eu falei está ali explicado no fragmento 4, né, a noção do drama. Eu chamaria a atenção para vocês agora, caso queiram acompanhar comigo, na página 24, os dois parágrafos finais do item 5, antes de começar o item 6, que é quando ele vai fazer a comparação entre a poesia épica e a trágica, né? Ele diz o seguinte, o Aristóteles: a poesia épica emparelha-se com a tragédia em serem ambas imitação metrificada de seres superiores. A diferença está em que aquela se compõe num metro uniforme e é narrativa. Aqui ele está dando para nós, então, um indício de por que a gente associa épico a narrativo, né? E estou falando isso porque não são a mesma coisa. Pretendo daqui a pouco explicar a diferença. E continua. Também na extensão. A tragédia, com efeito, empenha-se quanto possível em não passar de uma revolução do sol ou superá-la de pouco. Aqui vocês lembrem da ideia de unidade, que é muito importante para o texto dramático, né? Especialmente para o trágico. A ação do texto trágico precisa passar em um dia, no máximo 1 dia e meio. Então, apenas uma revolução da Lua, né? Uma noite só.
A epopeia não tem duração delimitada, e nisso difere. Não é à toa que, quando Ulisses está voltando para Ítaca, ele demora uma vida para chegar, né? A Penélope está lá, faz a mortalha, desfaz a mortalha para ver se o cara chega. Ele não chega porque a viagem dele demora muito, e ela demora muito não só no plano da diegese, ou seja, do núcleo do acontecimento da história desse herói, que demora a voltar para casa, como ela demora muito em termos do discurso narrativo, né? O Ulisses para em determinados momentos e fala e conta histórias, ou seja, aquilo que no plano do discurso está acontecendo numa determinada sequência é suspenso para que toda uma outra narrativa se encaixe dentro. E aqui eu estou fazendo remissão direta ao texto A Cicatriz de Ulisses, do Eric Auerbach, onde ele mostra para nós a diferença, né, entre a matriz textual do discurso homérico em oposição à matriz textual do discurso bíblico, né, de origem hebraica. E, naquele momento, o Auerbach está explicitando para nós em que medida a narrativa homérica ela precisa dar a conhecer tudo, né? Então, ela é sucinta na medida em que ela só apresenta aquilo que é estritamente necessário para o seu próprio acontecimento. Para nós, leitores modernos, algumas coisas daquelas parecem supérfluas, né? Elas não são. Então, quando o Ulisses retorna para casa, ele está metamorfoseado como uma espécie de maltrapilho. Ele vai receber como sinal de boas-vindas um banho, né? Porque ele vem de longe, ele está cansado, e daí é a cena da cicatriz que o Auerbach se dedica no seu ensaio, que a ama, ao limpá-lo, ao banhá-lo, reconhece no tornozelo dele, pelo tato, uma cicatriz. Ela era a ama do rei, do Ulisses, né? Então, ela conhece ele desde criança, e nesse momento da história, o poeta, né, o narrador, interrompe a contação, né, a narração, e remonta aquele momento em que o Ulisses jovem saiu para caçar javalis, e vai acontecer um negócio lá, e ele vai sofrer um acidente, e o javali vai feri-lo, que é a origem da sua cicatriz, né? Então, veja, o Auerbach está mostrando para nós como as disposições temporais no texto épico de modelo homérico, elas são organizadas de modo a dar a conhecer ao leitor / espectador todas as informações necessárias para o desenvolvimento da ação, em oposição ao texto bíblico. Daí ele vai pegar o sacrifício do filho de Abraão, é isso? Quem se lembra aí? Filho de Abraão, obrigado. Abraão é chamado por Deus a sacrificar seu próprio filho num altar, né? E, como crente que é, ele vai levar as consequências à sua ação. Só que no momento do sacrifício, Deus intervém e impede ele que mate o próprio filho. Há um teste ali de lealdade e fidelidade, né? O que o Auerbach nos chama a atenção? A narrativa bíblica é elíptica. A gente não se pergunta como Abraão era, como ele estava vestido, como ele chegou no altar, como que Deus apareceu para ele. Aparece uma voz. É uma voz, ponto, né? O texto não se desenvolve em esclarecer elementos. Ele sintetiza esses elementos e é todo lacunar. É daí que vem, inclusive, uma das dificuldades da exegese, ou seja, da interpretação em termos teológicos, né? Porque você tem algumas histórias são costuradas, você possui lacunas nelas que precisam ser preenchidas pelo intérprete. Pois bem, nesse sentido, vocês vejam que o texto homérico, ainda que seja uma montagem temporal que abre lacunas temporais, mas para preenchê-las, ele é muito mais digressivo e expositivo, enquanto o texto bíblico é mais lacunar, mais sombreado, né? E daí aqui fica uma reflexão de algo que me ocorreu no ano passado, trabalhando esse texto na disciplina com o professor Ramiro, que é o fato de que textos da modernidade, ou seja, do romance da virada do século XIX para o XX em diante,
tem uma tendência mais fragmentária, mais lacunar, menos expositiva, né? Então, vejam vocês, é interessante pensar como, numa genealogia do gênero romanesco, os modos de representação do romance moderno e contemporâneo se aproximam mais da tipologia do texto bíblico do que do texto homérico, né? Quer dizer, eles são mais lacunares, eles são menos exemplares, eles precisam mais de um leitor que monte o texto, né? Assim como o texto bíblico precisa de um leitor que preencha o texto. O texto homérico não dá vazão a isso, assim como o texto realista não dá vazão a isso. Ele não permite muita interpretação, porque ele sequer total, né? Óbvio que com fundamentos diferentes aqui, eu não estou aniquilando as diferenças históricas, só estou tentando mostrar como, no nível do discurso, a preocupação em preencher essas lacunas difere, né, do texto homérico para o texto bíblico, conforme aponta o Auerbach. Bom, eu fiz esse segundo desdobramento aqui, porque a gente falava, então, dessa comparação final que o Aristóteles faz entre o texto épico e o texto trágico. E daí, lembremos sempre que, em termos dramáticos, a tragédia, mas também a comédia, ou seja, o gênero dramático como um todo, ele tem uma preocupação de unidade, né? Ele precisa ser conciso no seu espaço, no seu tempo e na sua ação. Essa é a regra das 3 unidades, conforme o André nos lembrou aqui no chat, né? Então, essas 3 categorias, tempo, espaço e ação, elas precisam se dar no menor espaço, no menor tempo, com um nível mínimo de ações. Isso porque, quanto mais concentrado, melhor o efeito que se produz, né? Aí vocês vão perceber o eco. Aqui o Aristóteles está sendo platônico, né? Eu faço sempre esse comentário, porque lembrem-se que eu disse a vocês aquela inversão de valores que o Aristóteles faz em relação ao Platão no que diz respeito à representação artística, né? Enquanto Platão afasta a literatura do mundo do plano das ideias, o Aristóteles diz que não, que a representação por meio da linguagem é um tipo imitativo e que, portanto, ela está num primeiro plano de distanciamento, assim como estaria a pintura, né? Ela não está depois. Isso é uma diferença, né, do Aristóteles para o Platão. Agora, é óbvio que há momentos que o Platão se aproxima, que o Aristóteles se aproxima do Platão, por isso que eu fico fazendo essas menções. Quando a gente fala em termos de regra das 3 unidades, ainda que de modo diferente, lembrem-se vocês da filosofia da composição do Edgar Allan Poe, né? Então, é nessa medida que o romantismo inglês do Poe, mas também de outros românticos, recupera o platonismo via Aristóteles, né? Então, a unidade que o Poe propõe na filosofia da composição, em que ele fala do processo de construção do corvo, ele diz, né, poderia ser comprido, mas quanto mais comprido, mais diluído está o efeito, né? A gente poderia fazer uma comparação de ordem química, né? Uma coisa é você, quando está com dor de cabeça, pegar a gota da dipirona, ela é concentrada, né? A gente dilui ela em água, por quê? Para ficar mais palatável. Mas é óbvio, assim como um remédio que se dilui no soro, o efeito também se dilui, em termos da sua... Aí a conexão entre a ação e o espaço e o tempo, né? Ele ocupa mais espaço e, portanto, leva mais tempo para ser atingido. Vejam como isso vai ser desenvolvido na filosofia da composição, porque o Poe está preocupado em criar um poema, ele não vai entrar no mérito de o poema ser narrativo ou não, ele não está falando em termos de lírica e narrativa, mas, e é por isso que o texto dele serve tanto à teoria da poesia quanto à teoria da narrativa, mas ele está atualizando para nós uma proposição platônica via Aristóteles, da regra da unidade, né? Então, quanto mais concentrado, maior o efeito lírico. Quanto menos concentrado, menos lirismo eu tenho, mais narrativa, né? É daí que a poesia lírica, e agora eu já estou falando lirismo mesmo, em termos modernos, né? Poe para nós, para cá. A poesia lírica tem uma tendência a ser mais breve, mais concisa, ainda hoje, né? Quer dizer, a gente chega no ápice da poesia
moderna vanguardista no Brasil, por exemplo, com o poema Piada, no Oswald de Andrade, que a gente tem outros poetas como o Gregório do Vivier explorando hoje em dia. Né? Eu ia falar de outros poetas, mas não vou entrar no mérito agora. Mas a gente também vai ter uma tendência de uma poesia que se atemporaliza, ou seja, que busca suspender a dimensão temporal e se estender na dimensão espacial, que é aquela poesia de tradição malarmaica, né? Ou seja, que está na origem do Mallarmé com um lance de dados, em que você tem uma suspensão do tempo e uma exploração do caráter espacial, inclusive do caráter espacial do branco da página. Né? Então, quando o Mallarmé lança um lance de dados, a frase inicial, inclusive, é: um lance de dados jamais abolirá o acaso. O acaso é um jogo que está dentro da ordem do tempo. Né? Então, jogar um lance de dados não significa anular o tempo, mas suspendê-lo. E daí a brincadeira com a tipografia, com a fonte, com o espaço em branco da página. Né? O que também poderia nos possibilitar uma aproximação, mais uma vez, com o fragmento ou com o caráter elíptico que a gente está vendo na narrativa vanguardista, moderna e contemporânea. Né? Quer dizer, isso não está acontecendo. Eu dei o exemplo dessa lacuna no romance, mas a gente também a vê em termos de poesia. Né? Talvez na poesia, inclusive mais cedo, porque a poesia está muito próxima da pintura e do impacto que a pintura vai sofrer em relação à fotografia. A poesia vai tratar desse impacto muito diretamente junto com a pintura. Enquanto a narrativa romanesca se estende por muito tempo dentro da chave do paradigma realista. Então, ela ainda vai insistir em um descritivismo, né? Ela vai explorar o seu caráter científico com o naturalismo. Então, vocês percebam que não é mais possível, em termos do final do século XIX para o XX em diante, a gente falar muito bem de uma ordem, né, do que acontece primeiro ou depois, porque essas poéticas elas estão começando a cada vez mais se pulverizar e se tornarem simultâneas. Né? Voltando ao Aristóteles, eu não quero dizer com isso que não havia multiplicidade de criação no momento que o Aristóteles está escrevendo. E esse é um problema para nós em termos de história literária. Quando o Aristóteles faz a sua seleção desse universo de textos que ele tem contato e que estão à sua disposição, ele está fixando na tradição os modelos que vão erigir a história da literatura no Ocidente. Isso significa que tudo aquilo que o Aristóteles ignorou, por um motivo ou por outro, nós também acabamos ignorando. Né? O que eu quero dizer com isso? A gente tem que tomar cuidado com o fato de que a nossa imagem do passado, da antiguidade clássica, ela é pasteurizada pela história, ela é homogeneizada pela história. Né? E eu posso dar um exemplo muito óbvio disso, que é as descobertas recentes com mecanismos tecnológicos de raios ultravioleta que os cientistas da história da arte têm feito em relação à estatuária grega e romana. Vocês já devem ter visto na internet aquelas experiências que eles fazem com focos de luz incomuns, né? com latências diferentes que não estão no nosso campo de visão, e eles vão reconstituindo as cores que as estátuas gregas que a gente tem nos museus hoje tinham. Quando a gente pensa em estatuária grega, o que vem na nossa mente? Mármore, branco, plano. Né? Por quê? Porque a gente tem uma ideia de equilíbrio, clareza, que foi pasteurizada ao longo da história. O que a história da arte tem descoberto hoje em dia? Que os gregos pareciam que estavam no camelódromo. Né? Eles usavam umas cores assim, horrorosas, breguíssimas, né? Muito vibrantes, juntas ao mesmo tempo. Tô fazendo assim como brincadeira porque eu mesmo fico assustado com aquilo, porque
Vejam, se as cores tivessem sobrevivido ao tempo, muito provavelmente nós seríamos outros, em termos de padrão estético do que é bonito, né? Acontece que as cores se apagaram, elas não resistiram, porque eram feitas com pigmentos muito simples, fica o que é mais resistente, que é o mármore, normalmente o mármore branco, que era o que estava mais disponível, e a gente criou uma ideia de beleza que é branca, equilibrada, marmorizada, né? E que só agora, com o avanço da ciência, a gente consegue perceber que a nossa percepção do passado estava equivocada. Né? Não estava equivocada em termos matemáticos, porque a razão áurea existia, o princípio da divisão do corpo do Davi existia, quer dizer, isso existiu de fato. Mas vejam como o nosso pensamento associou uma coisa a outra. Né? E aí é óbvio que a crítica decolonial da história da arte vai falar, quer dizer, por que a gente pensa que a obra equilibrada, que está de acordo com o belo, a verdade e o bem, é branca? Quer dizer, por que a gente cria essas associações que parecem se tornar naturalizadas? Vejam, por que eu dei esse exemplo? Para nos lembrar que isso também está acontecendo em termos de história literária. Para nos lembrar que o Aristóteles está falando de uma determinada literatura que é importante a ele. Né? Um homem livre, um homem que estava na sociedade grega democrática, né? Que, portanto, participava da política, participava da economia, e nós sabemos que não era qualquer pessoa que participava disso. Então, ele está falando de uma classes, né? Ele está separando o mundo de acordo com aquilo que ele tem como referência. Fica muito difícil fazermos a contraposição, porque a gente não tem um relato de um escravo grego, né? Uma vez que os escravos gregos sequer tinham a possibilidade de aprender a escrever, e, portanto, não entraram para a história porque lhes foi negada essa possibilidade. Né? Então, é importante que hoje a gente leia o Aristóteles sempre lembrando que não só ele, mas a tradição que o lê está causando apagamentos na história. Né? O que não elimina o que ele disse, apenas relativiza o que ele disse. Né? A gente não pode tomar o que ele falou como uma verdade universal, ainda que ela se pareça dessa forma. Bem, chamei a atenção disso porque estávamos comparando o texto da poesia épica com a poesia trágica, né? No item seguinte, que é o item 6º, o Aristóteles vai explicar para nós como funciona a organização da ação. Como ele é bastante descritivo, eu vou passar mais rapidamente por essas partes do texto, vou chamar a atenção para aquelas que eu acho mais relevante de comentar nesse primeiro momento, mas se vocês tiverem perguntas sobre elas, anotem aí para que no final eu possa retomar e fazer os esclarecimentos se precisar. Tá? É só para eu seguir um raciocínio aqui, senão eu fico a vida inteira falando da poética, como vocês já ficaram sabendo. Mais adiante, lá no texto, no item 8º, na página 27, o Aristóteles já explicou para nós como funciona a dinâmica da ação. Ele explica para nós, né, que a ação ela é fragmentada, ela é composta de partes, essas partes se ajustam para dar a conhecer a fábula. Né? A fábula é o argumento. Quando ele fala fábula aqui, é em termos de fábula como a gente fala em narratologia. Não é a fábula no sentido de animais que falam, né? Essa conotação da fábula como uma história infantil, que tem uma moral, que tem animais que falam, ela vai vir do medievo para o moderno e vai ficar essa acepção para nós. O Aristóteles está falando da fábula como a história, né? Como a diegese, propriamente dita. Né? Quer dizer, aquilo quando você assiste um filme e alguém te pergunta, me conta o filme, e você conta para a pessoa, né, aquela síntese argumentativa das ações combinadas numa determinada ordem, sem se desdobrarem, sem detalhes, isso seria a fábula, né, esse núcleo. E percebam que ele é abstrato. Né? É por isso, por exemplo, que quando a gente, que é professor de literatura, fala para os alunos que eles têm que ler o livro e não o resumo do livro, se está falando de narrativa, né? É porque o resumo do livro só contém a fábula, não contém o discurso. E a literatura não é a fábula. A literatura é a materialização da fábula de acordo com um determinado espaço, com um determinado tempo, uma determinada voz. Né? Ou seja, a literatura é discurso.
ela não é as partes do discurso. Assim como quando eu falo de uma pintura narrativa para alguém, normalmente uma pintura figurativa, a pessoa tem que ver a pintura. Não adianta eu falar para ela, tem um santo, tem Jesus no meio. Por quê? Porque a nossa fala não materializa os elementos do discurso da pintura. Quais são os elementos do discurso da pintura? A materialização do volume, da cor, da forma, da linha, etc, etc. Qual é o discurso do cinema? É a conjugação entre imagem, som, trilha sonora, dramaturgia, tudo, né? Figurino, cenário, blá, 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 blá. Então, por isso que é preciso ler sempre o discurso, não o seu aspecto compositivo. Mas o que o Aristóteles está fazendo, já que ele está tipologizando, né, as construções compositivas dos textos, ele precisa decompor em elementos. Por isso que ele decompôs, falou da ação, e agora falou de um nível superior abstrato, que é a fábula. Feita a diferenciação da fábula, então, a gente vai lá para o item 8, que é o esclarecimento que o Aristóteles vai falar na página 27. Não consiste a unidade da fábula, como creem alguns, em ter um só herói, pois a um mesmo homem acontecem fatos sem conta, sem deles resultar nenhuma unidade. Um exemplo disso, já que eu tenho falado às vezes do James Joyce, é o Ulisses do Joyce, né? Que é um romance. Eu creio ser equivocado falar de um herói só, por conta da personagem Molly, mas vamos dizer que é um romance de um herói só, né? Que é a história do Stephen Dedalus. Isso é um exemplo de que há inúmeros acontecimentos na vida de um homem. Daí que o Ulisses é a elaboração da fábula de um herói único em um único dia, mas de modo exaustivo. Tá? Então, o romance vai se desdobrar exaustivamente sobre isso. Por quê? Porque o Joyce já está negando a unidade aqui. Né? Para ele, a unidade já não é mais um elemento importante, ainda que ele se centre em um único personagem. Ele está decompondo a forma, né? Literalmente. Continua o Aristóteles. Assim também uma pessoa pratica muitas ações que não compõem nenhuma ação única. Daí parece terem errado todos os autores de Heracleidas e Teseidas, e poemas congêneres, supondo que, por ser Heracles um só, a fábula ganharia também unidade. Não. Aí ele continua. Homero, assim como é superior em tudo mais, parece ter visto muito bem também isso, seja pelo conhecimento da arte, seja pelo seu gênio. Escrevendo a Odisseia, não narrou tudo quanto aconteceu ao herói. Por exemplo, o ferimento no Parnaso, a simulação de loucura quando se arregimentava a tropa, fatos dos quais a ocorrência de um não acarretava necessidade ou probabilidade do outro, mas compôs a Odisseia em torno de uma ação única, como a entendemos, e assim também a Ilíada. Né? A ação única da Odisseia é a transformação do retorno do herói à casa. Essa é a ação única. Né? Então, vejam como a ação é abstrata. Ela precisa se materializar na fábula, ela se decompõe em elementos menores. E é a isso que, por exemplo, o Barthes vai, no Elementos de Semiologia, vai estudar muito detidamente no nível da ação, diferenciando, né, as catábases, que são aqueles momentos em que a ação se forma de modo quase que imprescindível, em relação às anábases, que são as ações menores e hierarquicamente subordinadas. Né? Então, uma ação, no sentido aristotélico, ela é única, total, lembra da regra da unidade, mas ela vai se decompor. Né? Como o Aristóteles aqui está elogiando o Homero, porque o Homero percebe isso, mas não se detém a analisar a construção das ações na poesia épica, uma vez que ele só está usando a poesia épica como pedra de toque para falar do drama trágico, especialmente, né? A gente não tem com especificidade o que o Aristóteles pensava da construção das ações em termos narrativos. É por isso que, por muitas vezes,
além daquele equívoco que eu já falei para vocês, de tradução do termo poética, o Aristóteles acaba sendo mais associado à poesia, no sentido moderno, de poesia lírica, e ao teatro, obviamente, e menos à teoria da narrativa, né? Não, como a narrativa tem um grande boom no século XIX, especialmente com a forma do romance, os teóricos da literatura vão se preocupar em desenvolver uma teoria que dê conta dessas especificidades, né? Vamos retomar o Aristóteles, mas aquilo que é lacunar na poética vai ser preenchido pela narratologia. Isso vai ser feito de modos diferentes, especialmente pelo Gérard Genette, que é um narratólogo francês, como também pelo Roland Barthes no Elementos de Semiologia. Enquanto o Genette se preocupa em desenvolver isso em termos do Em Busca do Tempo Perdido do Proust, o Barthes vai passar pela narratologia, mas vai se direcionar para outro caminho, né? Então, quando ele já chega no SZ, que ele está analisando o Sarracine do Balzac, está preparando o curso sobre o romance, ele já está se direcionando para um outro campo da teoria, que eu não vou falar agora, porque senão a disciplina vai virar a teoria da narrativa. Bem, adiante, ainda ali no finalzinho do item 8º. Portanto, assim como nas espécies de representação, a imitação única decorre da unidade do objeto. É preciso que a fábula, visto ser imitação de uma ação, o seja de uma única e inteira ação, e que suas partes estejam arranjadas de tal modo que, deslocando-se ou suprimindo alguma, a unidade seja aluída e transtornada, com efeito, aquilo cuja presença ou ausência não traz alteração sensível não faz parte nenhuma do todo. Que diabos significa isso, né? Significa que o texto não pode apresentar nada que lhe seja supérfluo e que cada parte dele deve, de alguma forma, corresponder ao todo. Assim, se o texto se perder em alguma das partes, as outras partes dão conta, porque todas as partes representam o todo. Né? Quer dizer, essa é a regra da unidade. E isso a gente encontra muito bem construído num poema que, se eu não me engano, é do Antônio Vieira, que fala justamente sobre a parte e o todo. Se alguém tiver com acesso fácil na internet aí e puder procurar o poema para mim, colar aqui no chat. Gregório de Matos, professor. Obrigado, Eric. O Gregório, obrigado. Se você encontrar esse poema da parte do todo, cola ele no chat para mim, ou alguém que puder. Ok. Obrigado. Isso porque, né, eu pensei no poema só como uma metáfora, uma analogia, para que a gente entenda, portanto, que a ação aristotélica ela precisa estar, entre aspas, refletida em todas as partes, obrigado, André, em todas as partes compositivas do texto, né? Deixa eu abrir aqui o poema para ler para vocês. Eu gosto muito desse poema. Vamos lá. Gente, cadê? Tá aqui. Obrigado. É claro que o Gregório está se preocupando aqui em criar a ideia de metonímia por conta da unidade tripartite cristã, né? Quer dizer, Deus é um só, mas se materializa no Espírito Santo e no Filho, né? Mas ao mesmo tempo são um só, então a parte que é o todo que é a parte. Vejam que a emulação metonímica aqui é de matriz platônico-aristotélica, né? Quer dizer, você tem uma unidade tripartite que ainda é a unidade. E daí ela se materializa nesse poema tão bonito. O todo sem a parte não é todo. A parte sem o todo não é parte. Mas se a parte o faz todo sendo parte, não se diga que é parte sendo todo. Essa premissa já diz tudo, mas eu vou ler o poema inteiro em respeito ao Gregório. Em todo sacramento está Deus todo, e todo assiste inteiro em qualquer parte.
E feito em partes todo, em toda parte, em qualquer parte sempre fica o todo. O braço de Jesus não seja parte, pois que feito Jesus em partes todo, assiste cada parte em sua parte. Não se sabendo parte deste todo, um braço que lhe acharam sendo parte, nos disse as partes todas desse todo. Né? E daí ele vai continuar, mas eu não vou ler ele inteiro. Queria ler só essas primeiras estrofes. Vocês viram que eu mato o Gregório só uma parte, né? Mas essa parte, como todo o poema, materializa o todo. Quer dizer, é a discussão dialética entre a unidade e a sua divisão em partes. Quer dizer, se uma parte contém dentro dela o todo, ela não é parte, é todo. E se o todo não se pode ver em partes, ele também, mesmo que perca partes, se ele perder partes, ele não era todo. Né? É bastante confuso porque ele está criando, por meio de antíteses, um grande paradoxo que está assentado numa metonímia, né? A metonímia é essa figura de continuidade em que a parte corresponde ao todo ou o contrário, algo que se assemelha a tudo à tripartição que o Aristóteles faz aqui. Vejam, sempre com as suas diferenças, vocês podem perceber que eu estou buscando ecos da poética do Aristóteles em diferentes momentos da tradição literária. Né? Quando eu falo para vocês que o exercício da nossa disciplina é buscar a viabilidade dessa tradição teórica nos objetos que vocês vão analisar, é justamente isso. Né? Não se trata de encaixar os objetos literários dentro de todas as matrizes, mas é verificar quais matrizes teóricas ainda são atualizadas em demais textos. Né? Aqui um exemplo de uma atualização dentro do texto barroco, por exemplo. Tudo bem até aqui? Maria Clara, você está com a mão levantada? Você quer fazer uma pergunta? Não, professor, acho que é sem querer, desculpa. Tá. Não, sem problemas. Pode ficar tranquilo. Seguindo adiante, o Aristóteles vai discernir agora os elementos compositivos da fábula, né? Ele vai falar de dois para nós que são muito importantes na história da teoria literária, que são a peripécia e o reconhecimento. A peripécia é aquela transformação radical, normalmente que leva o herói ao seu trajeto, ao seu caminho. Né? Então, algo acontece que desestabiliza o núcleo da ação, levando ela a se desenvolver. Né? Quer seja a Guerra de Troia, o fim da guerra e a necessidade de voltar para casa, no caso de uma epopeia contemporânea como é Uma Viagem à Índia, do Gonçalo Tavares, que me ocorreu agora, é a morte do pai, né? Na verdade, o assassinato do pai, que vai levar o Bloom às Índias, né? Quer dizer, ele vai fugir da Península Ibérica de Portugal na tentativa de recuperar a ideia de pai. Enfim, a peripécia acontece como essa desestabilização de uma possível harmonia. Né? Em termos narratológicos, isso costuma acontecer de duas formas, que são, especialmente... Deixa eu ver se eu estou no chat. Em última res, que é quando todo o acontecimento é passado e a figura que narra, né, mediadora, lembra que a gente está desdobrando o modo direto ou indireto, né? Ela já tem conhecimento de todo o desenvolvimento da fábula, ou, mais comum, média res, vejam que os termos são latinos, que é quando a ação é narrada a partir da sua duração. Né? Então, aquele que narra não sabe o final. Ele está contando a partir do momento que nós começamos a leitura. Lembrem-se vocês que eu
Falei disso quando demonstrei um trecho da análise do Lavoura Arcaica, dizendo que havia um expediente bastante inteligente no Lavoura Arcaica, porque o André narrava a história, criando a ilusão de que ela estava em média res, né? Como se nós chegássemos na história no mesmo momento que ele está deitado na cama, olhando para o teto. Entretanto, como eu busquei demonstrar para vocês rapidamente, né, de modo incompleto, na verdade aquilo é só uma manipulação poética, porque o acontecimento, ele está contando a partir daquele momento. Então, a ilusão da narração é em média res, mas todo o desenvolvimento da fábula já está no passado. Ele já sabe o que aconteceu. Ele só não conta para a gente. Vocês podem pensar assim, mas que graça teria um narrador que conta o final da história? Está na literatura moderna e contemporânea a rolê, né? Quer dizer, livros que começam pelo final, alguns vão explorar o caráter da suspensão, né? Não é à toa que a literatura policial tem uma forte recepção em leitores do mundo inteiro, e a gente tem grandes manipuladores de narradores em última res, porque é difícil narrar em última res, né? Mas eu acho que uma das maiores escritoras que utiliza desse recurso é a Agatha Christie, né? Porque você tem ali um tipo de narrador cujo foco narrativo é muito importante, né? Quando é um investigador, o foco dele é limitado, então ele já descobre as coisas conforme nós descobrimos. Mas ela tem aquele livro, que mais uma vez eu não vou conseguir lembrar o nome agora, se alguém já leu vai lembrar, pode colocar aí no chat, só que eu vou estragar tudo, tá? Que no fim das contas a gente é enganado, porque eu não sei se eu devia falar, o narrador é o assassino, então ele nos enganou o tempo inteiro. Por que é difícil criar essa ilusão? Porque o narrador que nos ludibria, que já sabe o final, se ele não manipular muito bem a história, ele entrega ela de começo, ou a história fica desinteressante se a gente se sentir enganado, né? E daí depende do pacto que se faz. Quando um leitor lê um texto em que o pacto já é de jogo e de, entre aspas, engano, de logro, o leitor vai entrar... Obrigado, Isa. Não sei se você leu esse livro ou se você procurou na internet, independente da fonte. Ah, tá, obrigado. Obrigado pela referência. Tanto é que nem é um dos livros mais famosos dela, porque tem gente que não gosta do engano. Bom, falava eu, então, dessa manipulação, né? Se o narrador dá a regra do jogo desde o início, e o leitor entra no modo narrativo como um jogador, a exemplo do clássico para nós, que é o jogo da amarelinha, você já espera esse tipo de manipulação, né? Quer dizer, narradores cínicos, irônicos, comumente que se expressam em primeira pessoa e que, portanto, têm uma visão muito limitada, eles vão conseguir manipular isso a depender dos sentimentos que eles arregimentem no fluxo da história, né? Vocês podem perceber que, no caso do André, a lógica se dá quando ele se admite, logo no início do romance, como um narrador epilético, doente, né? Quer dizer, se a gente entrar na conversa dele, a gente entende o motivo desse logro, né? Desse estar sendo enganado. É diferente de pegarmos, por exemplo, romances como Vermelho e o Negro, do Stendhal, onde o narrador é de ordem confiável. E ele precisa ser assim para que a narrativa se desenvolva, né? Quer dizer, se você entra desconfiando daquele narrador e ele te dá pistas de que não é confiável, o pacto narrativo ficaria estremecido ao longo da história e, muito provavelmente, ela não concretizaria o seu efeito de modo eficiente. Bom, por que eu estou falando disso? Porque a gente estava discutindo, então, os dois elementos, que são a peripécia e o reconhecimento. A peripécia como essa desestabilização, né? É muito comum que, como eu falei a vocês, em textos mais modernos e contemporâneos, a peripécia
ela pode ser, inclusive, implícita no texto, ela pode ser anterior ao momento narrativo, ela pode ser suspensa, ela pode ser banalizada, né? Lembrem-se vocês do que faz a Clarice Lispector em alguns dos seus contos, para citar um só. Deixa eu pensar aqui em um que tem isso agora. No conto Amor, a coisa de pegar o ônibus, voltar para casa, ver o cego mascando chiclete. Quer dizer, não tem, em termos aristotélicos, não tem peripécia, né? Por quê? Porque a gente estava pensando em peripécia como se fosse algo elevado, altamente desestabilizador, etc. Na literatura moderna, o elemento catalisador da desestabilização, ele é muito mais cotidiano, prosaico e menos significante do que nos textos da antiguidade, né? O que era catalisador de peripécia na antiguidade? Guerra, né? Fulano roubar a mulher do outro, que é o que aconteceu com a Helena e o Menelau, né? Quer dizer, a Guerra de Troia inteira é causada por conta de um arroubo romântico. Assim como o retorno do Ulisses para Ítaca inteiro vai acontecer por conta de um apelo romântico, é ele retornar ao seio de Penélope, né? Mas isso é de um impacto muito grande e que desestabiliza e que causa narrativa em termos macroestruturantes, né? Se a peripécia é o primeiro elemento desses que vão estruturar, são 3, mas a gente vai lidar com 2, o primeiro foi a peripécia, o segundo que nos importa bastante é o reconhecimento. O reconhecimento, eu já falei para vocês, o exemplo do Auerbach, em relação à cicatriz de Ulisses, né? Mais abstratamente, o reconhecimento é todo momento em que o herói é reconhecido por si mesmo, ou seja, quando ele se descobre como herói, o que é muito comum no gênero romanesco e em romances de formação, por exemplo, mas também quando o herói é reconhecido pelas partes, né? E no caso do Ulisses, primeiro reconhecido pela ama, e depois ele vai ser reconhecido pelos oponentes, né? Por aqueles que querem desposar a Penélope, e só por último que ele vai ser reconhecido por ela, uma vez que ele vai provar o seu ardil ao matar todos os pretendentes, né? Lembrem-se, a gente está falando ainda da ordem do decoro e coisas do tipo, a trajetória do Ulisses, em alguns momentos, é uma verdadeira chacina, né? No caso, quando ele chega de volta à casa e os pretendentes estão todos em volta da Penélope e ele vai assassiná-los, a imagem realmente degradante, é de uma chacina. Agora, vejam, como o Aristóteles bem nos lembrou, o épico narrativo permite o desenvolvimento, porque ele está diluído em torno das microações que são regidas por essa ação maior. No campo dos textos dramáticos, isso precisa estar sintetizado, né? Então, um exemplo maior, já vou comentar isso que o André falou, o exemplo maior está justamente no Sófocles, uma vez que o Édipo, e no caso do Édipo, a gente tem praticamente as duas coisas simultâneas, né? Ele vai se reconhecer como assassino, né? Então, a grande matriz é a ideia, né, a profecia de que a criança viria a nascer e que ela mataria o próprio pai. Nesse momento, o rei, na tentativa de impedir o destino, pede ao seu criado que, quando a criança nasce, o mate. O criado, apegado à criança, não tem coragem de matá-la, amarra ela pelos pés, numa estrada distante, longe da cidade, né? É daí que vem o nome Édipo, né? De Oipodos, aquele dos pés amarrados. A criança é encontrada, criada em outra cidade, cresce. A história começa em média res,
apesar dela não ter narrador, porque é teatro, né? Então, o modo aqui é direto. Os personagens entram porque elas são elas mesmas, não tem ninguém narrando, né? A imitação, o princípio é imitativo, porque um narrador seria uma camada que distancia o plano da imitação da ação, né? Então, uma coisa é eu dizer, a Isabela disse que o romance da fulana é tal. Outra coisa é a Isabela ligar o microfone e ela me falar, o romance é tal, né? Quando a Isabela entra e fala, o modo é direto. Quando eu falo que a Isabela falou, o modo é indireto. A diferença da épica para o drama é justamente essa. Na época alguém conta. No drama, o próprio personagem fala por si. Pois bem, o Sófocles começa, então, em média res. Você tem Tebas assolada, né, pela figura da esfinge. As pessoas estão adoentadas, todo mundo está cheio de chagas, e a cena é horrorosa, né? E é preciso fazer alguma coisa, né? Como o André bem lembrou aqui, a gente tem uma prolepse, que é dada pela figura do cego, né? Do Tiresias. Isso porque toda vez que o Sófocles é interpelado por ele, o Tiresias fala, né? Você não consegue ver o que está diante dos seus olhos. Ou seja, ele está adiantando que o final é trágico, né? Mas a tragédia só acontece quando, após o desenrolar da história, ou seja, o Édipo jovem volta sem saber, né? Vai para Tebas, no caminho encontra um homem que ele não sabe quem é, eles acabam tendo um desentendimento, para se defender ele mata esse homem, a gente já sabe que é o pai dele, mas ele não sabe. Chega no rei, passa pela esfinge, né? A esfinge faz a pergunta, decifra-me, eu te devoro. Ela faz a pergunta, né? Qual é o animal que ao amanhecer anda sobre 4 patas, ao meio-dia sobre 2, ao anoitecer sobre 3. Ele dá a resposta certa, a esfinge vai embora, as coisas começam a voltar ao normal a Tebas. O rei está sumido há muito tempo, ele vai receber como recompensa, né, por livrar Tebas da esfinge, a mão em casamento da Jocasta. Eles vão se casar e vão viver uma vida, vão ter filhos, etc. Aí chega aquela praga sobre Tebas. Aí vai vir, né? Então, olha, tem um crime aconteceu e é por isso que Tebas está sendo assolada pela doença. Inclusive, o Édipo Rei é uma peça policial, né? Porque é a descoberta de quem foi o assassino. Ela é um dos protomodelos, inclusive, de histórias policiais na nossa história. Só que daí o assassino é o próprio Édipo, né? Então, no momento em que ele tem o reconhecimento, que ele se reconhece como parricida e incestuoso, é o momento ápice, né? Ele vai se autopunir, porque ele mesmo dizia, né, que a esse sujeito 2 coisas poderiam acontecer, ou era a morte ou era o banimento da cidade, né, que seriam as 2 penas mais graves. Que ele tinha se comprometido com o povo a cumprir essa pena quando descobrisse quem tinha matado o rei. E não à toa ele vai se cegar, né? Porque daí está o que o André bem lembrou aqui para nós no chat, o Tiresias, que é cego, fala no começo para o Édipo Rei que ele não conseguia enxergar a verdade que estava diante dos próprios olhos dele, né? É por isso que ele fura os próprios olhos. Essa é a forma de punição, né? E ele vai se banir da cidade porque ele vai para Colônia. Logo depois que há um reconhecimento, a solução do crime, acaba a peça, né? Quer dizer, então, foi mais ou menos um dia de busca pelo assassino, as coisas vão acontecendo muito rapidamente, e você tem logo, né, aquela grande conclusão em ápice por conta do reconhecimento. Esse modelo de reconhecimento, vocês vão encontrar em inúmeros outros textos, não só da tradição antiga, como em toda a história da literatura, né? Alguns que não vão trabalhar com isso explicitamente, vão converter esse modelo no seu oposto. Um dos grandes contistas, por exemplo, que fazem isso no contexto da literatura russa é o Anton Chekhov, que costuma terminar o texto antes
da sua resolução, né? Então, a história começa, ela tem começo, desenvolvimento, mas o final fica em suspenso. Então, em geral, o reconhecimento não acontece, mas acontece a peripécia, né? E a gente tem... vocês podem se lembrar de vários outros textos. O que me ocorre agora, não sei se a Monique está aqui, ela pode encontrar, inclusive, um exemplo melhor. Mas o que eu mais gosto, em termos de supressão dessas duas categorias na literatura moderna, é na construção da Muralha da China, do Kafka, né? Porque é um texto que não tem começo nem fim. Ele é como se fosse só o meio, né? Então, você praticamente não tem nem peripécia, nem reconhecimento, nem o texto é só duração, né? E ele é literalmente construção, né? Você o lê e, óbvio que isso vai ser elaborado em outras narrativas kafkianas, mas faz parte desse universo de que as coisas parecem não ter sentido, né? Porque é o tipo de texto que a gente lê procurando uma história e dificilmente a gente consegue contar a história para alguém, porque pouco acontece lá dentro, né? Monique, se você quiser falar, por favor, fica à vontade. Boa noite, Wellington. Eu acho que o seu exemplo foi muito bom, mas as histórias curtas do Kafka, né, fora os romances, ele é muito cheio de narrativas exatamente com essa estrutura, em que a história parece não ter começo e tampouco tem um fim. Parece que é só o meio, só o miolo de um enredo que não se desenrola, né? E dá essa sensação de um esvaziamento mesmo de sentido, de uma impossibilidade de qualquer lição, qualquer aprendizado, enfim. Isso. Obrigado, Monique. José lembrou aqui da Dama e o Cachorrinho, no conto russo. Enquanto a Monique falava, eu lembrei no campo do drama Esperando Godot, do Beckett, né? Em que a gente tem, em que não vai acontecer aquilo que se espera, quer dizer, o Godot nunca chega, né? Se a gente lê o teatro do absurdo vai fazer muito isso e vai refratar isso na literatura moderna, consegue refratar isso inclusive na poesia e no romance, como é o caso, por exemplo, da Cantora Careca, do Ionesco, né, que é uma peça em que as personagens falam coisas sem sentido umas com as outras, né? E a peça tem o nome, Cantora Careca, a história inteira se passa na casa de uma família inglesa que come batatas inglesas em mesas inglesas. O prenúncio da peça é justamente esse. E a Cantora Careca não chega, né? Já contei o final porque esse tipo de literatura, especialmente ali no momento mais no começo do século XX, né, é uma literatura que, como não tem um final para ser contado, a ausência do final é a grande coisa, né? Então, o leitor precisa passar pelo processo de leitura do texto, porque nem sempre há um segredo ali a ser revelado, né? É o tipo de texto que eu não me sinto mal em dar spoiler, porque o spoiler é ler o texto. Ou seja, só se eu lesse o texto para vocês que eu estaria dando spoiler, né? Não tem nada que eu conte que vá destruir aquilo. Tá? Tudo bem em relação à peripécia e o reconhecimento? Acho que são duas categorias bastante tranquilas para nós, né? Bom, mais adiante, lá na página 31, no item 13, o Aristóteles vai falar, então, da noção de beleza dentro da tragédia, né? Ele vai dizer que a beleza é simples, ali no segundo parágrafo do item 13. Vocês podem acompanhar, né? Como a estrutura da tragédia mais bela tem que ser complexa, ela tem que ser complexa e não simples, e ela deve consistir na imitação de fatos inspiradores de temor e pena. Né? Quando ele está pensando em fatos inspiradores, ele está pensando na catarse. Ele vai dizer que a tragédia precisa causar temor e pena, né? Essa é uma das partes principais do processo de identificação, né? Quer dizer, o exemplo que ele vai dar aqui é que se um sujeito sai de uma condição boa para uma ruim, ou seja, se ele é feliz e passa a ser infortunado, mas é um ser superior,
o espectador vai se sentir indignado, e a indignação não é o objetivo, né? É o temor. Mais uma vez, eu recorro a uma alusão à filosofia da composição do Poe, né? O Poe vai dizer que o efeito mais forte da beleza é o horror, né? E ele está tentando dar exemplos de como ele construiu esse efeito no Corvo, lembrando que isso se aproxima muito do que o Aristóteles está falando, né? Não se trata de terror, se trata de horror, né? Quer dizer, não é susto, é medo. Isso é muito diferente, né? É por isso que eu estou criando essa aproximação, né? É temor, não é terror. Quer dizer, não é assustar, é criar uma sensação de suspensão no leitor que o apavore. A categoria é a do medo, né? No caso da tragédia do Sófocles, é o medo da corrupção, né? Da gente estar agindo como um sujeito injusto, mesmo quando estamos tentando praticar a justiça, né? Essa é a grande contradição do Édipo. Né? É uma contradição ética. Mas o Édipo é um herói, por isso que ele ainda é um herói. Né? Porque a gente pode pensar assim, como que ele é um sujeito superior se ele é um parricida incestuoso? Ora, ele é superior porque ele é ético, né? Porque ele se compromete com um determinado destino para o sujeito que matou o rei, e ao descobrir que é ele mesmo, ele se autopune. Né? Não só com a cegueira é por conta da fala do Tiresias, né? A verdade está na sua frente, você não enxerga, mas quando ele se retira, ele se autoexila da cidade, que é aquilo que ele tinha prometido. Né? Ele não vai se matar, porque o suicídio não é um valor na sociedade grega. Então, é por isso que a morte não é a solução para o Édipo. Então, na impossibilidade de se matar, ele vai se retirar da cidade. A morte dele é simbólica. Né? Ela é simbólica, a cegueira é simbólica por conta da revelação da profecia, mas a saída da cidade é simbólica em termos de eliminação da cidade. Né? Vocês lembrem que sair da cidade é sair da democracia, é parar de participar daquilo que era considerado o humano. Né? Vocês lembrem do que a gente falou lá nos termos platônicos, lá na República. Ainda que a República seja utópica, os parâmetros dela eles são o que estão ditando a sociedade. Quer dizer, você não busca uma sociedade corrompida, você tem que buscar construir uma sociedade íntegra, ética. Então, o Édipo é um objeto superior de representação porque ele cumpre com aquilo que ele fala. Né? Como o José lembrou aqui, o ostracismo é um mecanismo, né, de seleção. Ele precisa ser retirado, ostracizado, literalmente, para não fazer parte da cidade. Vocês vejam também que, inclusive, na trilogia tebana, quando a gente lê Édipo em Colono, trata-se de um texto que não tem o mesmo impacto de efeito nos leitores como tem o Édipo Rei. Né? Isso porque não só há um declínio da formação, né, do herói, quer dizer, há uma baixa que só vai ser levantada depois, mas por outros parâmetros éticos relacionados a outros personagens, e não é à toa que, dentro da trilogia, o Aristóteles também elege, né, o Édipo Rei como o modelo, o primeiro livro, né, o momento da descoberta, do reconhecimento. Isso porque ele está dentro dessa chave, né, peripécia e reconhecimento. Tudo bem? Flambert está com o microfone aberto, você quer falar alguma coisa? Não, professor, quero não. Tá bem. Bom, adiante, quando a gente está ali nos trechos 14 e 15, o Aristóteles vai falar sobre a construção desses personagens, né, dos caracteres. No item 16, ele vai explicar o reconhecimento, que eu já falei a vocês, então vocês estão percebendo que eu estou passando em revista os pontos principais. Né? E daí, no item 17, finalmente, ele vai entrar
mais explicitamente na ideia de verossimilhança, que é quando ele vai falar daquilo que é possível em relação ao impossível, né? Então, na página 37, no item 17, ele começa dizendo: quando se está construindo e informando a fábula com o texto, né? Então a fábula é abstrata, o texto é o discurso material. É preciso ter a cena o mais possível diante dos olhos, vendo assim as ações com a máxima clareza, como se assistisse ao seu desenrolar. O poeta pode descobrir o que convém, passando despercebido o menor número possível de contradições. Vejam, não é que não tem contradição, é que ela precisa passar minimizada, né? A cena precisa ser clara. Por que eu estou falando isso? Quando a gente pensa, na regra das 3 unidades, né, a gente também tem em mente aqueles 3 grandes valores que estão em jogo, que é o belo, a verdade e o bem. Assim como foi perguntado na semana passada, se eu não me engano foi o José Flor que perguntou em relação ao grotesco e o sublime, uma das coisas que é importante pensar no discurso aristotélico e na sua recepção ao longo da história é que o contexto de recepção altera os parâmetros do que é belo, o bom e o bem, né? Quer dizer, o verdadeiro, o belo e o bem. Por que eu estou falando isso? Porque, em termos de construção de uma cena clara, o Aristóteles vai elaborar isso depois, falando do decoro, que eu já falei para vocês. Quer dizer, havia um princípio em jogo de que poderia ser mostrado ou não, né? Esses valores eles vão se alterando ao longo do tempo, e algo que eu acho que a gente precisa pensar é se a alteração desses valores de fundo cria um impacto que desestabilize a proposição teórica do Aristóteles. Essa que eu acho que é a grande pergunta que precisa ser feita, né? Porque uma das frases mais altas que a gente vai ler aqui é quando o Aristóteles fala que é preferível o impossível crível ao possível incrível, né? Então, o que ele está falando para nós? Olha, uma coisa impossível, mas que é organizada e disposta de um modo que a gente acredita, ela é muito mais preferível do que uma coisa que é possível de acontecer apresentada de um modo que não nos convence. Ou seja, o impacto dessa proposição é importante para nós, porque ela é o núcleo da ideia de verossimilhança, né? A verdade que o texto constrói não está fora dele, mas na sua habilidade de fazer parecer lógico dentro da sua própria estrutura. Se a gente utiliza, e essa é uma das mudanças que eu acho que são importantes em relação à República do Platão, porque parece uma frase de... Gente, a minha memória está cada dia pior. Como que é o nome daquela série de UFOs, bastante famosa, dos anos 90, 2000? Alguém lembra? Se lembrar, digita no chat. A frase é: a verdade está lá fora. É a frase da série. Ai, gente, tem a Sully e o outro cara que são os investigadores de alienígenas. Enfim, não vou lembrar agora o nome da série. Não é UFO. Arquivo X, obrigado. A grande frase do Arquivo X é platônica, né? A verdade está lá fora. Estava nos aliens, no Arquivo X. No caso do Aristóteles, a verdade não está lá fora. Tá? A verdade é um efeito e ela é construída dentro do texto. Por que isso é importante para nós? Se a gente pensar naquilo que o Platão fez com os poetas, de barrá-los e de não permitir que eles entrassem na cidade, a preocupação platônica era que o modelo de educação dos guardiões, das pessoas que iam fazer parte da cidade, deveria ser moralmente superior. E que os textos construídos pelo Homero, eles padeciam de ter momentos que mostravam os heróis em situações que eram moralmente discutíveis, né? Então, o problema de todo para Platão não era a representação em si,
mais os valores que ela veiculava. O que o Aristóteles faz, de modo diverso aqui, é entender que a verdade não é uma essência correspondente ao exterior do mundo, mas ela é não uma aparência, mas uma representação que se dá dentro da lógica do texto. Qual é a diferença que está sendo operada aqui? É o fato de que os valores que interessam, eles não vão ser veiculados pela obra de arte diretamente. Vejam, enquanto a arte tinha um caráter pedagógico para o Platão, no Aristóteles, a arte se limita a ser, entre aspas, arte. Ela se limita a ser uma arte, uma obra de representação de uma realidade que é possível. Aí eu lembro de outra frase importante dele para nós, que é o fato de que o que diferencia para o Aristóteles os historiadores dos poetas é que o historiador fala daquilo que foi, enquanto os poetas falam daquilo que poderia ser. Vocês vejam que a chave do Aristóteles, ela está sempre no si, no possível, né? Ou seja, ele desloca a ideia de verdade para a ideia de verossimilhança. Quando ele diz que a obra precisa ter lógica no seu interior, significa que não necessariamente ela vai apresentar para nós algo que tenha uma correspondência direta no mundo da física, no mundo empírico. Mas se ela tiver uma lógica que a organize internamente, e isso fizer sentido, isso proporcionar prazer, né? Isso for passível de fruição, é o que tem validade. Vou tentar dar um exemplo mais concreto. Qual a probabilidade de tudo que aconteceu com o Édipo acontecer? Vocês vejam, são eventos raros, né? Uma profecia, o filho do rei é para ser morto, o cara não mata ele, amarra ele na árvore, aí alguém encontra ele, tem piedade dele, ele é um sujeito sagaz porque ele tem sangue real, então isso faz parte da construção do caráter, né? Ele volta para casa, que ele não sabe que é a casa dele. No caminho ele mata um cara, coincidentemente esse cara é o pai dele. Ele recebe como prêmio casar com uma mulher, coincidentemente essa mulher é a mãe dele. Vocês vejam, é meio lei de Murphy, né? Tudo que não podia acontecer, acontece com o Édipo. Mas da forma como Sófocles construiu o mistério da profecia, toda a disposição dos caráteres, né? A fala do Tiresias que o Édipo não consegue enxergar, que ele está limitado à sua própria posição ali dentro da história. Tudo isso é disposto de uma forma que nenhum de nós fica se duvidando. A gente não fica assim, nossa, gente, isso não é possível de ter acontecido. Vejam como isso acaba sendo construído de uma forma tão convincente que ela é naturalizada. Ela não é naturalizada porque ela tem uma essência de verdade. Ela é naturalizada, ela cria esse efeito de natural porque ela parece verdade. Mas esse parecer não é porque é uma aparência que quer ocupar um lugar das coisas do mundo. Essa é a chave de diferença em relação ao Platão. Para o Platão, a aparência quer substituir as coisas do mundo, e por isso que ela não tem valor. No Aristóteles, a aparência não é falsificação da ideia. Ela é uma representação da ideia de primeira ordem, e não distanciada da verdade. Ela seria uma forma da verdade se apresentar. Então, uma forma dos seres humanos conhecerem os valores como a ética e a integridade poderia se dar pelos meios artísticos. Eles não despertariam isso em nós diretamente. Eles nos sensibilizariam para esses valores, para essas questões. O Aristóteles não é essencialista no sentido de que, por exemplo, vocês devem estar acompanhando nos noticiários o terrível acontecimento na cidade de Saudades, em Santa Catarina, né? O rapaz que entrou na creche matou a professora, a auxiliar e 3 bebês, 3 crianças.
vocês podem ter percebido, uma das primeiras coisas que os jornalistas, os delegados, todo mundo fala, ele jogava jogos de videogame violentos. Essa foi uma das primeiras coisas que eu prestei atenção. Toda vez que alguém mata pessoas, normalmente jovens, vem o videogame em cena. Isso é um raciocínio platônico, né? Como se os dispositivos fossem educar as pessoas para agir daquela forma. Vocês vejam, essas pessoas falam isso em relação ao videogame, mas elas não falam isso do presidente que faz arminha com a mão. Há uma localização separada, e essa localização tende a acusar as obras de arte. Jogar videogame violento é ruim e faz você ir na escola matar crianças. Um presidente que ecoa um discurso de disseminação de armas, não. Vocês percebem como esse discurso é deslocado para dois valores diferentes e o valor atacado é o valor da obra de representação artística? E eu estou falando aqui que o videogame é uma forma de arte do nosso mundo hoje. Os videogames são obras de arte. Né? Algumas de ordem técnica, mas nós já temos videogames, nós já temos artistas que trabalham com videogames autotélicos, né? Que o videogame é a obra. Ou seja, é uma manifestação de linguagem do nosso tempo. Por que eu estou chamando a atenção para isso? Porque quando há esse tipo de ocorrência, buscar no mundo empírico uma razão para a pessoa fazer aquilo, normalmente tem raiz em uma manifestação artística. Eu estou chamando de artístico aqui, mas vocês entendem que eu estou falando de algo da ordem da ficção, de algo da ordem das representações miméticas. Né? Em outros tipos de representação, não há essa associação direta. Isso é importante da gente pensar porque toda vez, vocês podem perceber, toda vez que as obras de arte são atacadas, elas são atacadas com esse ponto de vista platônico de uma educação moral. É por isso que a arte acaba sendo censurada muitas das vezes. Né? E aí vocês já podem perceber muito bem a minha articulação teórica, mas também política. Eu estou defendendo uma proposição aristotélica e não platônica, porque eu estou entendendo que as obras de arte possuem uma lógica que é interna a elas, e que elas não criam valores de verdade fora do mundo. Porque, vejam bem, se elas criassem valores de verdade fora do mundo, e eu fosse essencialmente platônico, desculpem a redundância, todo mundo que joga videogame violento sairia por aí matando gente. Todo mundo que lê obras de arte de determinado tipo, se é uma essência, e se essa arte veicula a verdade, se ela veicula a verdade, se isso fosse verdade, isso ia acontecer com a maior parte das pessoas que sorvessem esse tipo de obra. Mas isso não acontece. Por quê? Aqui é a proposição intelectual que eu estou defendendo, né? Porque as obras de arte não carregam valores essenciais. Esses valores são construídos dialeticamente pelo contexto histórico e também, não vou negar, obviamente, pelo contexto subjetivo. Né? Há sujeitos que estão propensos a encontrar em obras de arte elementos para sua sublimação, como também há sujeitos que vão ler ali coisas que vão levar a materializações empíricas. Mas isso não é um privilégio das obras de arte. Né? Isso é uma lógica que está em todas as representações. Aqui, eu já estou desdobrando a interpretação aristotélica feita pelo Luiz Costa Lima, que é, eu vou falar ela de modo muito superficial. Nesse sentido, tudo é representação. A gente não tem uma verdade essencial. A gente tem representações o tempo inteiro. As obras de arte são representações de representações. Né? Então, e veja que ele está sendo aristotélico e não platônico. Né? Por quê? Porque o Aristóteles que diz que imitar é da natureza humana. O que a obra de arte faz é imitar a imitação. Né? Ela não está num terceiro grau, ela ainda está dentro do âmbito das representações humanas. Enquanto Platão colocou ela como distante, o Aristóteles está dizendo, olha, nós temos ideias que fazem o marceneiro criar a cama. Para o Aristóteles, nós temos ideias que fazem para o poeta criar o poema.
O universo das representações materiais dos objetos também é o universo das representações materiais que se dão pela língua, pela linguagem, no caso, pela poesia. Daí a equiparação. Não sei se eu deixei clara essa diferença, eu acho que ela é bastante importante da gente perceber, e eu falava sobre ela, porque a minha pergunta para vocês, eu estou me direcionando para a gente ir para o intervalo, é justamente pensarmos em que medida essa proposição aristotélica tem validade ou ela é explodida ou implodida pelos parâmetros modernos e contemporâneos de representação. Tá? Eu quero que vocês pensem nisso. Quer dizer, quando a gente está no seio de uma obra literária que foge da ideia de decoro, como a gente leu aqui na Poética, que não tem uma unidade da mesma forma, ou que cria efeitos que não são que podem não parecer verossimilhantes. A pergunta é possível não parecer verossimilhante? O que é verossímil ou inverossímil em termos da arte moderna e contemporânea? Essa é a pergunta que eu quero que vocês fiquem com ela na cabeça para a gente discutir depois do intervalo. Tudo bem? Tá bom? No meu relógio são 8h45, são 15 para as 9. Eu vou fazer a pausa agora e a gente volta às 9h05, tá? Mais ou menos 20 minutos para vocês respirarem um pouco. E eu também beber uma água, tá bem? Aí, se tiverem perguntas, anotem para eu poder responder nessa segunda parte. Até daqui a pouco, então.